Rodrigo, conta pra gente, como é que você chegou nessa vida de palestrante e se apaixonou pela liderança inspiradora? Conta pra gente como é que foi aí um pouquinho essa sua história e como você chegou a querer e sempre falar sobre isso, que você fala com tanta paixão nos seus vídeos, no seu canal. Legal demais, Alexandre. A minha trajetória é uma trajetória muito similar a muitos de nós brasileiros, né? E, primeiro, pela minha origem, segundo, pela minha criação, terceiro, pela minha formação. Pela minha origem, eu fui filho único de mãe solteira, né? E filho único de mãe solteira na década de 80, há de se considerar que não é algo muito fácil, né? Na verdade, uma mulher criar os filhos sozinha hoje já é difícil, com os recursos que a gente tem hoje, imagina há 30, 40 anos atrás. Então, eu não fui criado pelo meu pai, fui criado pela minha mãe, e ali, mesmo sem saber, eu já estava sendo forjado, de certa forma, para falar de liderança. Por que eu digo isso? Porque com a origem humilde que eu vim, morador de comunidade, morador da favela, até os 18, 20 anos de idade, morador de uma região muito carente, muito humilde, morando num lugar onde não tinha luz, não tinha água encanada, essa coisa toda, eu estava sendo, de certa forma, educado para falar de liderança. E a minha mãe, apesar de ser uma mulher semi-analfabeta, ela me deu alguns conselhos de mentor, que hoje eles são a sustentação da minha trajetória, né? Então, eu, sendo criado nessa condição, na minha adolescência, eu fiz a Escola Técnica Federal aqui em Pernambuco, né? Consegui, com muito esforço, ser aprovado, até porque a dificuldade de passar num concurso público federal escolar há um tempo atrás, se hoje é difícil, antes era muito mais difícil para quem tinha uma origem muito humilde, né? E escolhi eletrotécnica na ocasião. Eu sempre fui fascinado por física, matemática, engenharia elétrica. Hoje as pessoas me veem falando de liderança, me veem falando de gente, de pessoas, até pensam que eu tenho uma formação de psicologia ou de humanas, alguma coisa assim, mas não, né? A minha trajetória foi de matemática, de física, de química, de eletricidade, né? Então, tive algumas experiências de vida que me fizeram montar o que eu chamo hoje de programa de liderança inspiradora, né? Primeira coisa foi justamente a minha criação em si, a segunda, a perca da minha mãe muito cedo, quando eu completei 21 anos de idade, ela faleceu, né? Ela faleceu. E o conselho que ela me falou, que eu comentei aqui, foi justamente o seguinte: com 5 anos de idade, eu lembro como se fosse hoje, sentada numa mesa redondinha assim da cozinha, uma mesa pequena, um barraco de madeira pintado de branco, né, com uma cortinazinha verde que dividia o espaço do que era a sala, do que era os cômodos, né? Uma luzinha incandescente, aquelas lâmpadas incandescentes da casa da vovó antigamente, né? Uma luzinha incandescente. Ela parou para mim na mesa, olhou assim: Rodrigo, você precisa tomar uma decisão. Eu disse: que decisão, mãe? Eu disse: sua mãe não tem condições de te ajudar com recursos, com conhecimento, mas ela pode te apoiar no que você decidir na sua vida. Se você não estudar, você vai passar provavelmente por essa vida despercebido. Agora, se você investir em você e se aproximar de gente que sabe mais do que você, olha só, se você investir em você e se aproximar perto de gente que sabe mais do que você, eu vou te dar um conselho. Quando você estiver perto dessas pessoas, faça o que elas estão pedindo. Ela não sabia intuitivamente, mas ela estava me dando um grande conselho de liderança naquela sala, em 1985, no bairro da Imbiribeira, aqui em Recife, né? E ela me deu esse primeiro conselho. E esse conselho ficou comigo até os 21 anos de idade, até hoje, na verdade, mas aos 21 eu a perdi. Perdi minha mãe muito cedo, ela contraiu uma doença pulmonar e o Senhor aguardou. E com 21 anos de idade eu me vi numa situação de tocar minha vida e construir minha família. Então, a liderança, ela já veio sendo forjada daí, né? Tive também um fenômeno na minha casa que foi um incêndio, um grande incêndio causado por uma explosão de botijão de gás, né? No vizinho, né?
E, além da morte da minha mãe, 2 anos depois tive esse incêndio. E eu tive que reconstruir tudo de novo, né? Trabalhando só 14, 16 horas por dia nas empresas, né? E, enfim, esse processo de lidar com gente, de cuidar de gente, de liderar pessoas, já vem sendo parte da minha vida desde então. Só que não foi só isso. Agora, em 2008, eu sou de 2008 a 2014, não, 2008 a 2013. 2013, eu vivi um cenário da minha vida de saúde também complicado. Eu contraí síndrome do pânico, transtorno da ansiedade generalizada, somatização crônica, né? Então, tudo que envolve descontrole da ansiedade que existe hoje por aí, eu experimentei por 5 anos da minha trajetória, né? Me afastei de muitas coisas, me afastei de muitos projetos, de muitos trabalhos, enfim, e foi 5 anos de luta para que eu pudesse me encontrar novamente. Foi quando, nesse processo, eu não me via mais, né, atuando com o que eu atuava nas indústrias, nas multinacionais que eu trabalhei, com eletricidade. Daí foi que veio essa chama em mim de cuidar de gente, de liderar. E todas as empresas que eu passei, nas 5 multinacionais que eu trabalhei, Areva, francesa, Iberdrola, espanhola, Gerdau, alemã, Wärtsilä, finlandesa, Petrobras, todas essas empresas foi uma grande escola de gente, né? De gente. E esse caso comigo, Alexandre, de enfermidade psicossomática, né? Ela me contribuiu ainda mais para a minha formação como líder e como treinador de líder. Mas em 2016 ainda teve algo que não foi tão fácil assim. Eu contraí uma enfermidade crônica na coluna cheguei a ficar 8 meses semiparaplégico, né? Uau! Mas hoje você está bem, né? Hoje você está bem, né? 8 meses de cama, me recuperei, né? E não estou... Ainda tenho essa enfermidade crônica que me exige tratamento constante, né? Cuidado constante. Eu faço hidroginástica, faço natação o tempo inteiro para combater. E esse ano que eu fiquei na cama com 48 quilos, recebendo comida na boca pela minha esposa que me segurava de lado assim, ó, eu consegui ficar em pé, né? Então, o método do programa Liderança Inspiradora, ele vem de toda essa trajetória, sabe? Desde o meu nascimento, abandonado pelo pai, passando pelas favelas de Recife, com a minha mãe, filho único, esses incêndios na minha residência, morte da minha mãe, depois enfermidade psicossomática, depois enfermidade na coluna, tudo isso me forjou para hoje estar falando de liderança, porque o ser humano ele precisa aprender a liderar. Inclusive, até eu digo para você que está assistindo a gente agora, você nasceu para liderar. O problema é que talvez você não saiba disso ainda, né? Mas hoje aqui a gente vai te provar isso. É isso, Alexandre. E a gente chega ao mundo já liderando um monte de gente, né? A gente foi aqui naquele momento da concepção, né? Que a gente já liderou a vontade de chegar nesse mundo de Deus aí tão lindo. E uma pergunta, Zé, posso te chamar de Zé, né, Zé Rodrigo? Pode, deve. Okay. Zé, assim, muitas pessoas, às vezes elas vêm conversar com a gente sobre liderança e eles ouvem essas histórias, né? Alguns deles falam assim, já falaram para mim, mas eu não passei, eu não tive essa história de superação que o Zé teve, nem as suas, Alexandre. Como é que eu faço? Como é que eu consigo ser um líder inspirador? Talvez, antes de ser um líder inspirador, ele tem que se inspirar em alguém, seguir talvez mentores, modelos. Qual a dica que você dá para essas pessoas que querem ser um líder inspirador e às vezes não tiveram tantos momentos de superação na vida? O que você diria para essas pessoas, Zé? De fato, Alexandre. Uma história como essa, é claro que te ajuda. Porém, você não precisa delas para você ser um líder inspirador, né? A liderança inspiradora, ela não depende de berço, ela não depende de classe social, ela não depende de quanto dinheiro você tem na conta, ela não depende da sua origem, se foi pobre, se foi de uma família com mais recursos, não importa. A liderança inspiradora, ela tem basicamente um princípio, está na origem da palavra, né?
Inspirar vem do seu original a capacidade de você colocar ar para dentro. Então, você inspira, você expira. Então, inspirar é você colocar ar para dentro. E no original da gênese humana, colocar ar para dentro significa vida. Significa vida. Hoje a gente, inclusive, está vivendo um momento onde o coronavírus, né, fisiologicamente, tira o nosso ar, né? Infelizmente. E aí as pessoas estão sendo internadas, estão indo para a UTI, justamente para poder ter alguma condição de respirar, de receber ar. Então, o que inspira no seu original é aquele que insere em você vida, que insere vida em você. Você não precisa ter vindo de uma história triste ou de uma história feliz na sua vida propriamente dita. Agora, se você entender esse princípio de que eu, para ser líder inspirador, preciso colocar vida nas pessoas, eu preciso colocar ar nas pessoas, propósito nas pessoas, para que elas consigam viver e fazer as coisas, você é um líder inspirador. Todo aquele que faz as pessoas despertarem para o seu propósito ou faz as pessoas se inspirarem para executar o que tem que ser feito da melhor forma possível, é um líder inspirador. Isso pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser quem for, um amigo. Se você coloca injeção de ânimo, de vida na pessoa, você é um líder inspirador, independente de onde você veio, independente da condição que você tenha. Eu já passei por empresas que a pessoa até fala é filhote do chefe, né? Às vezes a gente ouve falar isso, mas ele segue, às vezes, uma doutrina, um jeito de liderar totalmente diferente, mas e o que a gente fala para essas pessoas? Às vezes ele não concorda, mas ele segue, porque é aquela história dos padrões, igual eu falo quando eu falo sobre comportamento, a gente segue padrões, né? Na liderança, nós também seguimos padrões, né? O que a gente faz para falar para esse cidadão, assim, olha, eu preciso ser diferente, eu quero ser diferente, que passos ele pode seguir, por exemplo, no método que você utiliza, nos seus programas, nas suas palestras, nas suas mentorias, que dica você dá para essa pessoa entender que é possível fazer diferente? Engraçado que eu tenho uma expressão que eu uso muito, sempre que eu sou convidado para as empresas para falar para gestores e líderes, e eu lembro bem um conceito que é fundamental. A liderança, ela não é estática. A liderança, ela é dinâmica. Então, a gente tem que partir desse princípio. O que significa a liderança não ser estática, e sim ser dinâmica? O que é isso? Que é o seguinte, quando a gente tem um modus operandi, né, uma forma de liderar que a gente aprendeu, a gente tende a replicar ela no nosso dia a dia. Então, às vezes a gente não consegue determinados resultados com a gerência A, ou com a nossa liderança, ou com um sócio, ou para alcançar uma promoção dentro da organização, qualquer coisa. Por quê? Porque a gente entende que aquele nosso jeito de liderar e de conduzir a situação é o único jeito possível, entende? Então, esse é o jeito que funciona, eu vou tentar aqui, e aí isso tem que dar certo. E, às vezes, a metodologia, o estilo que você escolhe para crescer como líder não funciona em determinadas atmosferas. A selva muda, o campo de batalha muda, você tem que mudar também as estratégias. O líder, ele é como se fosse um general. Ele dificilmente aplica a mesma estratégia para todas as guerras. Então, guerras diferentes exigem estratégias diferentes. Por isso que a liderança ela é dinâmica e não estática. Então, às vezes eu quero convencer uma empresa de um projeto, ou eu quero convencer o meu líder imediato a me promover, ou a me valorizar, ou me dar uma oportunidade, mas eu estou usando métodos da guerra antiga, ou de outras guerras. A liderança ela é dinâmica. É preciso observar o cenário que você está e traçar o mapa daquela região, daquela selva específica. E baseado nisso, tem 3 coisas que você precisa observar.
3 coisas são fundamentais, que eu digo que são os 3 pilares da liderança inspiradora. Tá? Primeira coisa, o fundamento de servir. Servir. Mas não é o servir de ser subserviente. Não é o servir que passa a mão na cabeça. Não é o servir que você é bonzinho com todo mundo. Porque existe essa ideia errada de que o líder servidor é aquele que é bonzinho, que todo mundo vai bem com ele, que ele ajuda todo mundo, que passa a mão na cabeça de todo mundo. Coisa nenhuma. E uma outra coisa que não funciona muito bem é compreender, às vezes, que eu vou ser um líder semelhante a Jesus, porque Jesus era um líder servidor. Aí você me fez a pergunta, qual dos líderes você se inspira? Eu me inspiro na liderança de Jesus. Mas eu nunca considerei Jesus como um líder servidor. Por quê? Por quê? Porque o propósito maior dele não era servir ninguém. O maior propósito dele era transformar as pessoas. E ele usava o fato de servir como ferramenta. E não como causa, como propósito final. Então, servir no sentido de quê? De você pegar as pessoas e levar elas para uma transformação. Para uma transformação. Essa é a chave da questão. Então, quando você começa esse primeiro pilar, que é servir, essa xícara daqui, ó, ela serve. Ela serve para colocar um chá, um café, uma água. Não é? Esse meu microfone está servindo para mim. O teu blazer está servindo para você. Essa câmera que a gente está falando está fazendo um serviço. Então, ela está servindo. Há uma tendência no mundo de acreditar que o líder tem que ter pessoas que sirvam ele. Que sirvam ele. Mas isso é uma dicotomia da liderança. Né? O que é a dicotomia da liderança? Ao mesmo tempo que o líder tem pessoas que servem, ele tem que ter uma habilidade de gerar um ambiente onde ele é que serve. Apesar das pessoas estarem servindo, mas ele é que tem que ser o grande servidor. Ele é que tem que servir mais para as pessoas. Então, eu sirvo para quem? Eu sirvo como para fulano? Eu sirvo como? Para que eu sirvo o meu diretor? Para que eu sirvo o meu gerente? Para que eu sirvo o meu sócio? Se eu não entender a minha serventia, eu não consigo transformar quem está na minha frente, quem está diante de mim. Exato. Então, o primeiro pilar é esse, é servir. É servir. Mas não ser bonzinho, hein? Não é ser bonzinho, nem colocar a mão na cabeça. Não. É servir no sentido de ser útil. De ser útil. E a essência da liderança inspiradora é o quê? Colocar ar nas pessoas. Você dá vida. Como é que você dá vida para uma empresa? Quando você serve para ela de alguma forma. E você está inspirando. Então, a primeira coisa é servir. A segunda é transformar. Transformar. Porque, vê bem, eu não consigo acreditar em um líder que não transforma a vida das pessoas. Entende? Exemplo. Por exemplo, eu tenho... Você tem filho, Alexandre? Tenho. Uns 12 e um de 21. Ah, maravilha. Então, show de bola. Quem tem filho vai entender. Quem não tem filho vai entender também, porque vai se colocar no papel de filho. Então, vamos lá. Se seu filho acabou de nascer, você está liderando aquela vida que chegou. Então, vê, o seu filho é recém-nascido, você é um tipo de pai, um tipo de mãe. Você está liderando uma criação para aquele recém-nascido, para aquele bebê. Daqui a pouco começa a engatinhar. Você não pode ser o pai que você era quando seu bebê nasceu, você não pode ser o mesmo quando ele começou a engatinhar, porque ele está precisando agora de outro tipo de pai. Ele está precisando agora de outro tipo de pai, de outro tipo de liderança. Se o seu filho começa já a andar, ele não precisa do pai ou da mãe que ele tinha quando ele engatinhou. Ele precisa agora de outra liderança. De outra liderança. Quando ele chega na adolescência, ele precisa de outro tipo de pai. Quando ele está prestes a casar, ele tem outro tipo de pai. Quando ele te dá netos, o teu filho precisa de outro... Então, o que acontece? A liderança, ela é dinâmica. Então, não dá para eu ser pai do meu filho adolescente, o mesmo pai que eu era quando ele tinha 5 anos de idade. Exato. Eu tenho que mudar minha liderança. Entendeu? Então, você tem que liderar para a pessoa transformar e ela avançar. Vê bem, se você está criando um filho ou uma filha e ele tem 17 anos e ele trata você como um pai
como se ele tivesse 5, tem alguma coisa errada na sua liderança. Você não está transformando esse ser humano, não está fazendo ele avançar. Se o seu filho tem 25 anos, 20 anos, e ele trata você como líder, como pai, como se ele tivesse 12, tem alguma coisa errada aí. Você não liderou para transformar. Na empresa é a mesma coisa, nas organizações como um todo é a mesma coisa. Entende? Então, às vezes, eu quero ser um líder para a minha equipe e quero ser o mesmo líder para o diretor da empresa. Não dá certo. Por que não dá certo? Porque a liderança ela é dinâmica. Ela é dinâmica. Então, eu preciso ter um modo de operar, não é? Com o meu time e um modo de operar com o meu sócio, um modo de operar com... Entende? Então, é essa a questão, é transformar. Sempre transformar. E em terceiro, finalizando, é libertar. Libertar. Então, vê, servir, transformar e libertar. Servir, transformar e libertar. Quer ver? Se você é um pai de uma criança com 5 anos, você serviu a ela se transformou num adolescente, depois ela se transformou num jovem. Vê bem, se você não libertar essa pessoa de você, o que é que vai acontecer? Vai ficar um filho que vai ficar morando na sua casa, você cuidando, né? Eu não sei aqui quem ainda tem sua idade morando com os pais, mas essa é a grande realidade. Você vai fazer 30, 40, 50 anos morando na casa dos pais. Por quê? Porque os pais não libertou você. Ele te serviu, ele te transformou, mas ele não fez a terceira coisa. Ele não libertou. O líder tem que fazer o passarinho bater as asas. O líder tem que delegar. O líder tem que passar autoridade e fazer a pessoa se libertar. Se libertar de quem, Zé Rodrigo? Se libertar dele mesmo, do líder. Do líder. E aí, Alexandre, eu fecho aqui essa ideia no seguinte sentido. Muitas lideranças no mundo corporativo hoje, no mundo político, no mundo religioso, na sociedade em geral, querem crescer, mas eles não querem ser substituídos. Então, eu sou mentor de líderes, muitos deles chegam assim para mim, pô, Zé, eu não consigo sair de gerente para diretor. Eu não consigo sair de diretor para diretor sênior. Aí eu pergunto assim, você está sendo uma pessoa substituível? Como assim? Você está treinando gente para ficar no teu lugar? Não, não tô, Zé. Então, beleza. Não dá para promover quem é insubstituível. Exato. E no final, ninguém é insubstituível no mundo corporativo. Isso. Então, se você está liderando, está servindo, você está servindo, está transformando, mas você não está libertando as pessoas de você. Então, forme gente que faça o que você faz tão bem quanto você, que aí a empresa vai olhar você como alguém que pode sair desse lugar para ir para o outro. Se você é insubstituível, como é que você vai crescer? Parece ser contraintuitivo isso, né? Não, exato. Eu vou ser um líder que todo mundo depende de mim, porque aí eu vou ser importante. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Você só vai ser importante quando você for substituível. Para você poder sair. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Qualquer estilo de liderança, ela pode ser inspiradora, né, Zé? O que você acha disso? Mesmo que tenha um outro estilo escolhido, ela pode ser inspiradora, porque às vezes tem alguém que talvez esteja escutando a gente aqui agora, fala, não, eu não sou inspirador, não, mas o negócio é bater cota, é chicote, né, não tem... mas não é verdade que mesmo lideranças diferentes, ela não pode se adaptar um pouco para ser líder? Você deve ter recebido muita gente nas suas mentorias que tinha um estilo de liderança, ele chegou até você por isso, e você talvez tenha transformado esse estilo ou adaptado. Isso não é possível? Total. Eu vivi isso na pele, nas 5 empresas que eu trabalhei, e falando hoje para as empresas e para os líderes, todo dia a gente percebe essa dinâmica. E eu percebo também uma certa lacuna entre o estilo e o método. Entre o estilo e o método. Por quê? Porque as empresas, falando especificamente de liderança, as empresas, elas tiveram uma tendência de alguns anos para cá de fazerem algumas tentativas, não é, de engessar a liderança.
engessar a liderança. Então, vê, da década de 90 para cá, eu já vi diversas escolas de liderança passando pelos RHs, passando pelas empresas. Diversas escolas. Umas delas é o que eu chamo de modinha da liderança. Eu chamo até de modinha da liderança. E que, ao invés de ajudar, atrapalha. Mas, por que os RHs, às vezes, eles compraram essa dinâmica? Eles compraram porque é o modo mais fácil. Deixa eu explicar. Você, até um tempo atrás, diria há uns 30 anos atrás, surgiu a ideia da liderança autocrática. Eu diria que na década de 70, 80, liderança autocrática, não. A liderança autocrática é a liderança que de fato se impõe e é que gera resultados. Então, o mundo corporativo comprou a ideia da liderança autocrática 40 anos atrás. Aí viu que não dava certo. Aí fez o quê? Quando chegou na década de 80, 90, começaram a comprar a ideia da liderança democrática. Então, vê, saiu de um extremo, foi para o outro. Vamos ser democráticos, porque democrático é o que dá certo. Então, os RHs, as áreas de treinamento das empresas lotaram as salas de treinamento com programas de treinamento de liderança democrática, para poder extinguir a liderança autocrática. Aí passou o tempo, aí o nosso amigo James Hunter, lá nos Estados Unidos, lançou o Monge Executivo, né, que virou uma febre no Brasil, e aí ele conta a história do John Daly, do Leonardo Rothman, que tem um centro na liderança servidora, um enredo. Pega a liderança cristã, né, a liderança de Jesus, enreda e conta a história do Monge Executivo. Virou livro de cabeceira de muitos executivos, gestores, livro de aeroporto. Eu entrava no avião, você entrava no avião com 100 pessoas, tinha 70 lendo o Monge Executivo. Eu também, lógico. E aí o que acontece? Vamos tirar agora a democrática, porque o que funciona mesmo agora é a liderança servidora. Então, as corporações, elas estão sempre entrando em uma jogada para poder eliminar a outra. Então, saiu a autocrática, entrou a democrática, saiu a democrática, entrou a servidora. Acabou a moda da liderança servidora, surgiu ali nos anos 2000, 2000 e pouco, aí a grande quantidade de liderança situacional. Não, agora é Ken Blanchard. Ken Blanchard é o cara da liderança situacional, independente de qualquer coisa, da maturidade da equipe, de não sei o quê. A gente vai delegar conforme a maturidade da equipe, se é grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. E passou uns 5 anos com a moda da liderança democrática, da liderança situacional. Quando viram que a liderança situacional também não resistia ao campo de batalha, como todas as outras, entrou a liderança coach. Então, agora a gente está vivendo estamos ainda vivendo o cenário da liderança coach, mas muitas empresas já pularam fora há muito tempo. Por quê? Porque descobriram que também a liderança coach não resiste ao campo de batalha. Não resiste ao campo de batalha. E tem muitas multinacionais hoje, que eu conheço, que conversam com os RHs, que eles já estão em outra. Já estão na liderança mentoring. E aí, quando um RH chega para mim e diz, Rodrigo, o que você acha desse cenário? Eu digo, eu acho uma grande bobagem. Do mesmo jeito que foi anteriormente. Entendeu? Porque eu vivi todas essas modinhas nas empresas da liderança. Então, o que é? Então, o que acontece? O meu método e o que eu prego, não que seja o melhor, não que seja o que dá mais resultado, não que seja isso ou aquilo, mas que eu tenho absoluta certeza de que na selva, no campo de batalha, pela experiência prática que eu tenho de todo dia estar falando com gente que lidera, é o seguinte: estilo de liderança não resolve o problema da selva. Não resolve o problema do campo de batalha. Por quê? Porque se você entra num jogo do estilo de liderança, o que acontece? Você ingessa a liderança. Se eu ingesto a liderança, ela fica estática. Se ela fica estática, as situações da selva me ingessam. E aí eu não tenho estratégia para sair dessa situação. Então eu vou bitolar a minha liderança para ela trabalhar dentro de uma caixinha que é um estilo X ou um estilo tal. Rodrigo, mas se o líder tiver um estilo tal, tanto importa.
Eu posso ser um estilo A ou B de líder. Mas se eu ficar preso ao meu estilo, eu estou fadado ao fracasso como líder. Entende? Eu posso ter um traço de liderança A ou B, mas isso não pode me dar uma noia na cabeça para que eu acredite que é isso que vai reger minha liderança. Não vai. Não vai. Porque ela é dinâmica e não estática. Por isso, eu falei, a dicotomia da liderança, Alexandre, é estilo-método. Você tem que escolher 2 caminhos. Ter estilo de liderança ou método. Ou método. Eu prefiro o método, porque método independe do estilo de liderança de qualquer um. Independe. E o método, ele desenha a estratégia dentro da selva, dentro da guerra, dentro do campo de batalha. Então, quando você tem um método, você pode adaptar ele, mas ele não te engessa. Entende? Ele não te engessa. É a minha recomendação. Quer dizer que é a melhor coisa do mundo, que dá mais resultado necessariamente não, mas estatisticamente sim. Porque não é 1, nem 2, nem 3 casos que eu conheço, são dezenas, centenas de casos que eu conheço, que os líderes ficam perdidos. Os líderes ficam perdidos. Veja o caso dessa pandemia agora no ano passado, por exemplo. Quando ocorreu o ano passado, um monte de reengenharia aconteceu nas empresas. Trabalho remoto, mudança de cultura, mudança de valores, uma série de modificações que os RHs fizeram. Qual foi a liderança que prevaleceu? Foi a situacional? Foi a coach? Foi a democrática? Foi a servidora? Nenhuma dessas sobreviveu. Nenhuma sobreviveu. O que lhe sobreviveu, sabe o que foi? Foi a capacidade do líder ser inspirador. Todo mundo com medo de perder o emprego, todo mundo estressado, todo mundo preocupado, todo mundo tenso. Aqueles líderes mais inspiradores, eles conseguiram, de fato, manter o clima organizacional, a ambiência, né, em um estado de produtividade, de alta performance, e aí abaixar o pânico, controlar as situações. Entende? Então, aí, o ano passado foi uma grande prova disso. Sim. Foi uma grande prova disso. É isso. A liderar tem tudo a ver com a pessoa que está do outro lado, né? E, às vezes, o líder esquece dele, né, Zé? Sim. O líder esquece dele. Ele é tão dedicado, né, num dos pilares que é de servir aquela equipe, aquela empresa, aquele objetivo, que muitos deles, eu não vou dizer a maioria, mas talvez a metade deles esquece deles mesmos, né? Total. Cuidado do líder, da pessoa que está dentro dele. Isso, talvez você deve ter encontrado problemas, histórias, né, na sua vida, que, assim, líderes espetaculares que estavam numa agonia interna e não conseguiu, às vezes, avançar, né? Você deve ter visto demais isso. Total. Inclusive, infelizmente para muitos, esse momento de lockdown, de trabalho remoto, veio como uma luva, caiu como uma luva. Por quê? Porque alguns, não digo muitos, mas alguns tantos, estavam numa situação de estresse, de cansaço, de estafa tão grandes, que esse momento da quarentena, de isolamento, de mudanças, enfim, caiu como uma luva para que eles pudessem repensar a sua própria jornada como líder, a sua própria vida, né, o que estão fazendo, repensar a sua trajetória, repensar sua vida como pai, como marido, como esposa, como mãe. Todo mundo parou para respirar um pouco. Então, de fato, muitos ficaram com a síndrome da paralisia, né? Quando isso é uma dinâmica normal na guerra. Na guerra, isso é uma dinâmica normal na selva. Quando você está diante de um cenário como esse, de intensa mudança e rápida, alguns vão paralisar. Outros vão entrar em desespero, né? E uma parcela pequena é que vai conseguir se equilibrar para pular. Então, você tem que fazer uma escolha em momentos de crise, em momentos de transformação. Se você vai ficar no grupo do que vai paralisar, se você vai ficar no grupo de quem vai entrar em desespero, ou se você vai no grupo de quem vai se equilibrar e passar por cima, né? E, de fato, Alexandre, você tem razão,
Os que escolheram passar por cima e avançar, fazer uma autoavaliação, cuidar mais de si, saíram na frente, né? Os que paralisaram, muitos até ainda estão esperando. Eu falei isso uma live passada no meu canal, que quem está esperando fevereiro de 2020 voltar, está muito enganado. O mundo de 2020 não volta mais, mesmo depois do coronavírus, tá? Mesmo depois. O mundo de 2020 não volta mais. Não espere voltar nada ao que era normal, não. Aquilo ali já pode considerar como um mundo antigo. Então, assim, o que eu quero saber de você agora é o seguinte, Zé. Tem um monte de líder que está assistindo agora aqui, que vai assistir. Dá um oi aqui para a Valéria, que está aqui no chat. Obrigado, Valéria, Gabriel Prado. As pessoas querem ser um líder. Ou eles, às vezes, são líderes jovens, acabaram de virar líder. O que ele pode fazer? O primeiro passo, assim, olha, o que eu devo fazer? Eu tenho que escolher uma liderança, eu tenho que seguir um método, eu tenho que procurar um mentor, uma escola, eu tenho que ler. O que você dá? Que dica que você dá, pelo menos para a pessoa começar a ter uma trilha, Zé? O que você falaria para um líder que acabou de virar líder ou vai virar líder semana que vem? O que você fala para essa turma? Legal. Eu tenho uma receita, que é a receita que eu usei, né? Então, eu sou aquele tipo de mentor que eu só passo receita de comida que eu já fiz, né? Que eu já fiz. Então, a minha receita seria justamente a que eu executei atuando nas empresas em que sempre eu entrei, e nunca eu entrei como líder de direito, né? Direito, com cargo de liderança. Mas em todos os lugares eu cheguei a cargos de liderança. E a receita que eu digo é o seguinte: você é jovem, você quer liderar, eu recomendo primeiro que você está no caminho certo. O líder, ele é uma pessoa sublime na sociedade. Uma nação que tem verdadeiros líderes, ela não padece. Uma nação que tem líderes verdadeiros, em qualquer instância, em qualquer organização, ela está em boas mãos. Líderes autênticos, transparentes, verdadeiros, inspiradores. Então, parabéns se você é um jovem e quer ser líder. E o que eu digo para você? Primeira coisa, procure ser um grande treinador. Ser treinador. Reserva na tua agenda, diária, ou mensal, ou anual, tempo para você treinar as pessoas, para você ensinar. Nunca guarde o que você sabe. Então, se você tem informação, tem conhecimento, tem técnica, você solta tudo que você tem. Não guarde nada para você. Quanto mais você treinar, quanto mais você ensinar as pessoas, quanto mais você for ajudador, mais você vai crescer. Há quem pense que quem entregar muito, quem ensinar muito, vai perder espaço. Vai não, é o contrário. Eu não conheço um grande líder que se formou guardando informação para si. Então é contraintuitivo. Quanto mais você ensinar, quanto mais você treinar, quanto mais você fazer quem está perto de você crescer, mais você cresce. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, sempre esteja com um mentor. Sempre tenha um mentor para te ajudar. Eu sei que no Brasil a gente não tem a cultura de ter mentores. A gente não é educado no Brasil para ter mentores. A gente é educado para ter professores na escola, na faculdade, e sempre quando tiver com uma dificuldade, a gente sair à toa pelo mundo sem ter como resolver, sem ter como consultar uma fonte. Países de primeiro mundo, países de primeiro mundo são quase unânimes em ter uma cultura de as pessoas procurarem mentores. Mentores no sentido de que, se eu quero ser um grande líder, procura um coach de liderança, procura um mentor de liderança, procura um palestrante de liderança, procura um treinador de liderança para ser teu guia, para ser o teu norte, tá? Aquele que você se sentir com mais à vontade, procura e vai com ele até o fim. Tenha mentores. Cresce no mundo mais quem aprende com quem já fez, quem aprende com quem tem expertise. Quanto mais próximo do mestre você estiver, maior é a possibilidade de você crescer. Quer um exemplo disso? Jesus, quando escolheu os seus discípulos, ele escolheu profissionais comuns, pessoas comuns. Mas foi a proximidade com o mestre e a mentoria do mestre que
que fez os discípulos ficarem prontos para tocar o barco sozinho depois que Jesus partiu. Então, por quê? Porque eles ficaram 3 anos junto com o mestre. Então, jovem, quer liderar? Primeiro, treina, não guarda nada para você. Segundo, fica próximo do teu mestre. Fica próximo daqueles que vão te ensinar para você ter conselho. Aceitar o bom conselho e executar. E, por fim, a terceira coisa é o seguinte: lidere seu chefe também. Lidere seu líder, né? Lidere seu líder. Não pense que quem está acima de você numa hierarquia qualquer não precisa da sua liderança. Numa empresa, em qualquer organização, quando você tem alguém que lidera os que estão acima, essa pessoa cresce mais. Por quê? Porque quando vem uma valorização, quando vem uma oportunidade, eles olham exatamente aquele que tem traços de liderança. Se você consegue liderar... E como é que eu lidero a minha chefia, Zé Rodrigo? Anota aí. Você tem que falar a linguagem que, de fato, funciona para o seu líder. Qual é a linguagem? Deixa eu te falar qual é a linguagem. É a frase mágica. O que é que eu preciso fazer para você bater melhor as suas metas? Entendeu? Então, chega numa conversa bem clara com a tua liderança, seja ela qual for, e pergunta: o que é que eu preciso fazer mais ou melhor para te ajudar a bater tuas metas? Ajuda ele a alcançar as metas dele, como líder, como seu líder. Deixa perceptível que você está se esforçando, está trabalhando para os objetivos dele serem alcançados, como gestor, como seu líder. E aí você vai ver que esse conjunto vai se fechar a teu favor. Se você for uma pessoa que ensina, não guarda nada para você. Se você for uma pessoa que tem mentores e lidera a sua chefia, é indiscutível que você vai ter sucesso. É indiscutível que você vai conseguir alcançar o pódio que você quiser na sua jornada. Então, jovem, vai lá e... E você que é líder aí, talvez um pouco mais velho, e ainda não entendeu, a turma jovem gosta de feedback, né, Zé? Eu lembro que tinha um pessoalzinho mais jovem, ele chega para mim: chefe, eu estou trabalhando direito. Eu sabia que ela estava trabalhando direito, ela é super tranquila, estava dando tudo certo, mas ela queria ouvir. Ela queria ouvir. A gente tem que perceber isso, né, Zé? Isso é uma coisa que às vezes eles não se tocam, né? Tem. O líder, ele tem que ter a capacidade de ler o código de barras das pessoas, né? Todo ser humano, ele vem com códigos de barras de fábrica. E que códigos de barras são esses? São os códigos que fazem a pessoa ficar curiosa, ela ficar com medo, ficar ansiosa, ficar preocupada, ficar tensa, ficar estressada, ficar nervosa. São esses códigos que gatilham e fazem as pessoas terem determinados comportamentos. Curiosidade é um deles, por exemplo. Necessidade de carinho, necessidade de assertividade, de conselho. O líder, ele é também um leitor de código de barras. Então, quando passa alguém na frente do líder, se passar alguém na frente de uma pessoa normal, passou alguém. Mas se passar alguém na frente de um líder, ele faz um scanner. Na hora. Uma frase que ela falar, uma coisa que ela disser, algo que ela fizer, o jeito que ela fizer, o líder já faz a leitura. Então, de fato, você está certo, Alexandre. O líder tem que ler bem. Ler quando a pessoa quer mais assertividade, ou quando ela quer abraço, ou quando ela quer feedback, ou quando ela quer carinho, ou quando ela quer ser treinada. Né? Muitos líderes não conseguem dar resultado na sua jornada porque não aprenderam a fazer leituras do código de barras das pessoas. Então, é fundamental. E como é que você faz isso, né? Você treina primeiro com você. Exato. Consigo mesmo. Também as pessoas são mecanismos, né? Um mecanismo espetacular criado por Deus, que a gente tem que aprender um pouquinho sobre isso, né, Zé? Para a gente ser um líder de sucesso, né? Sem dúvida. E no mundo de hoje, no mundo que a gente vive hoje de intensa mudança, a capacidade da liderança de ler muito mais do que as pessoas fazem do que o que elas falam é importantíssima. Então, existe uma distância muito grande entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço.
Então, tem muitas equipes, por exemplo, que estão executando tarefas, mas elas, da boca para fora, dizem que estão desmotivadas, por exemplo. Então, o líder, ele tem que saber ler isso, de uma maneira muito, muito assertiva. E como eu falei, tem que começar consigo, tem que começar com ele mesmo. Começa com o teu filho, começa com a tua mãe, começa com o teu pai, começa a ler tua esposa, começa a ler teus vizinhos, né? É um treino, né? É um treino porque... Exato. E se conectar com as pessoas, né? Ainda que digitalmente, é possível você estar próximo às suas equipes, a você escutar, né? Você pergunta e fala, deixa a pessoa falar, né? A gente tem até uma expressão que usam, né? Quando a pessoa não está tão bem, né? Steam off, né? Que é botar o vapor para fora da máquina, despressurizar, às vezes a pessoa só precisa falar um minuto, às vezes, né? Você já está ajudando e entendendo um pouco mais aquelas pessoas. Isso é muito legal. Eu sou apaixonado por gente, né? Então, assim, apesar que a gente tem que ser líder, tem que cumprir metas e objetivos, por trás de tudo estão as pessoas, a gente precisa aprender sobre isso. E Zé, nós estamos chegando meio que no final da nossa conversa aqui, e eu queria que alguém, soubesse, uma conversa super legal, eu tenho certeza que a gente ia embora aqui. As pessoas querem saber, Zé, se elas quiserem ter uma mentoria, um trabalho, o que você tem de projetos em andamento ou por vir, que as pessoas podem ficar na expectativa? Conta para nós um pouco isso, onde é que elas podem te encontrar, e o que elas podem ter mais do palestrante José Rodrigo, que trouxe aqui um tema super incrível, que é ser um líder inspirador. Você pode me encontrar em qualquer rede social com o palestrante José Rodrigo, tudo a mesma coisa, palestrante José Rodrigo. Lá no meu canal no YouTube tem mais de 600 vídeos sobre liderança, né? E o site é palestrantejoserodrigo.com.br. Eu tenho palestras nas empresas, faço palestras para os gestores, diretores, supervisores, os futuros líderes também nas empresas. E um programa de mentoria chamado Programa Liderança Inspiradora, né? E só que o programa Liderança Inspiradora, ele é lançado a cada 2, 3 meses, né? Não está com turmas abertas agora. Mas se você me acompanhar no canal, no Instagram, quando tiver as novas turmas acontecendo, você vai poder acompanhar.